Preparados para iniciar comigo o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem? Uma devoção feita por São Luís Maria Grignon de Montfort. Eu nunca sei se o sobrenome fala correto esse, Grignon, Mignon, enfim. Vou iniciá-la, na verdade eu já fiz a preparação, né? Tô aguardando só mesmo para poder fazer a realização de fato da consagração. Mas como eu entrei num novo grupo, eu vou gravar aqui, aproveitar para deixar gravado aqui para vocês no YouTube, no meu canal, o cronograma dos encontros propostos, da forma como vai ser feita a consagração nesse grupo que eu vou participar. Então, para você ter ciência, o primeiro estudo da primeira formação, que eu vou deixar a leitura aqui no vídeo, nesse primeiro vídeo vai ser a introdução, o capítulo 1 e 2. Depois eu vou fazer um outro vídeo falando do capítulo 3, 4 e 5. Depois mais um do capítulo 6, 7 e 8. E um quarto vídeo será sobre os suplementos e as orações que também estão aqui nesse tratado. Se eu não me engano, tem várias versões, né, de várias editoras, mas eu vou seguir essa aqui que eu comprei, que é da editora Vozes, né, uma das fontes oficiais. Então, antes de darmos sequência a essa leitura, eu te convido a uma Ave Maria. Eu vou rezá-la em latim, estou aprendendo, estou no processo de aprender o latim, mas você sinta-se à vontade de rezar da forma como Nossa Senhora tocar o seu coração. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtende-me a graça de trabalhar com espírito de penitência para expiação dos meus numerosos pecados. De trabalhar com consciência, pondo o culto do dever acima de minhas inclinações. De trabalhar com recolhimento e alegria, olhando como uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho os dons recebidos de Deus. De trabalhar com ordem, paz, moderação e paciência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades. De trabalhar, sobretudo, com pureza de intenção, com desapego de mim mesma, tendo sempre diante dos olhos a morte e a conta que deverei dar do tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem omitido e da vã complacência nos sucessos, tão funesta a obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo a vossa imitação à patriarca São José, tal será a minha divisa na vida e na morte. Amém. Bom, então, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Introdução. Foi por intermédio da Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo e também por meio dela que ele deve reinar no mundo. Toda a sua vida Maria permaneceu oculta. Por isso o Espírito Santo e a Igreja a chamam Alma Mater, mãe escondida e secreta. Tão profunda era a sua humildade que para ela o atrativo mais poderoso, mais constante era esconder-se de si mesma e de toda a criatura para ser conhecida somente de Deus. Para atender aos pedidos que ela lhe fez de escondê-la, empobrecê-la e humilhá-la, Deus providenciou para que oculta ela permanecesse em seu nascimento, em sua vida, em seus mistérios, em sua ressurreição e assunção, passando despercebida aos olhos de quase toda a criatura humana. Seus próprios parentes não a conheciam. Os anjos perguntavam muitas vezes uns aos outros: quais é esta? Está em latim. Quem é esta? Pois que o Altíssimo lhe a escondia. Ou, se algo lhe desvendava a respeito, muito mais infinitamente lhe ocultava. Deus Pai consentiu que jamais em sua vida ela fizesse algum milagre, pelo menos um milagre visível e retumbante, conquanto lhe tivesse outorgado o poder de fazê-los. Deus Filho consentiu que ela não falasse, se bem que lhe houvesse comunicado a sabedoria divina. Deus Espírito Santo consentiu que os apóstolos e evangelistas a ela mal se referissem, e apenas no que fosse necessário para manifestar Jesus Cristo. E, no entanto, ela era a esposa do Espírito Santo. Maria é a obra-prima por excelência do Altíssimo, cujo conhecimento e domínio ele reservou para si. Maria é a mãe admirável do Filho, a quem aprouve humilhá-la e ocultá-la durante a vida para lhe favorecer a humildade, tratando-a de mulher como uma estrangeira, conquanto em seu coração a estimasse e amasse mais que todos os anjos e homens. Maria é a fonte selada e a esposa fiel do Espírito Santo, onde só ele pode penetrar.
Maria é o santuário, o repouso da Santíssima Trindade, em que Deus está mais magnífica e divinamente que em qualquer outro lugar do universo, sem excetuar seu trono sob os querubins e serafins. E criatura alguma, pura que seja, pode aí penetrar sem um grande privilégio. Digo com os santos, Maria Santíssima é o paraíso terrestre do novo Adão, no qual este se encarnou por obra do Espírito Santo para aí operar maravilhas incompreensíveis. É o grande e o divino mundo de Deus, onde há belezas e tesouros inefáveis. É a magnificência de Deus, em que ele escondeu, como em seu seio, seu Filho único, e nele tudo o que há de mais excelente e mais precioso. Oh, que grandes coisas e escondidas Deus Todo-Poderoso realizou nesta criatura admirável, dilo ela mesma, como obrigada, apesar da sua humilde e profunda ai, gente, tá em latim. Fetit mihi magna qui potens est. Acho que é assim. O mundo desconhece essas coisas porque é inapto e indigno. Os santos disseram coisas admiráveis dessa cidade santa de Deus, e nunca foram tão eloquentes nem mais felizes, eles o confessam, que ao tomá-la como o tema de sua palavra e seus escritos, e depois proclamaram que é impossível perceber a altura dos seus méritos que ela elevou até o trono da divindade, que a largura de sua caridade, mais extensa que a terra, não se pode medir, que está além de toda compreensão a grandeza do poder que ela exerce sobre o próprio Deus, e, enfim, que a profundeza de sua humildade e de todas as suas virtudes e graças são um abismo impossível de sondar. Ó altura incompreensível, ó largura inefável, ó grandeza incomensurável, ó abismo insondável. Todos os dias, de um extremo da terra ao outro, no mais alto dos céus, no mais profundo dos abismos, tudo prega, tudo exalta a incomparável Maria. Os 9 coros de anjos, os homens de todas as idades, condições e religiões, os bons e maus, os próprios demônios são obrigados, de bom ou mau grado, pela força da verdade, proclamá-la bem-aventurada. Vibra nos céus, como diz São Boaventura, o clamor incessante dos anjos, Sancta Maria Dei Genetrix et Virgo. E milhões de vezes, todos os dias, eles lhe dirigem a saudação angélica, Ave Maria, prosternando-se diante dela e pedindo-lhe a graça de honrá-los com suas ordens. E a todos se avantaja o príncipe da corte celeste, São Miguel, que é o mais zeloso em render-lhe e procurar toda sorte de homenagens, sempre atento, para ter a honra de, à sua palavra, prestar um serviço a alguns dos seus servidores. Toda a terra está cheia de sua glória, particularmente entre os cristãos, que a tomam como padroeira e protetora. Em muitos países, províncias, dioceses, cidades, inúmeras catedrais são consagradas sob a invocação de seu nome. Igreja alguma se encontra sem um altar em sua honra. Não há região ou país que não possua alguma de suas imagens milagrosas, junto das quais todos os males são curados e se obtêm todos os bens. Quantas confrarias e congregações erigidas em sua honra. Quantos institutos e ordens religiosas abrigados sob seu nome e proteção. Quantos irmãos e irmãs de todas as confrarias e quantos religiosos e religiosas a entoar os seus louvores, a anunciar as suas maravilhas. Não há criancinha que, balbuciando a Ave Maria, não a louve. Mesmo os pecadores, os mais empedernidos, conservam sempre uma centelha de confiança em Maria. Dos próprios demônios no inferno não há um que não a respeite, embora temendo. Depois disso, é preciso dizer em verdade com os santos. De Maria nunquam satis. Ainda não se louvou, exaltou, honrou, amou e serviu suficientemente a Maria, pois muito mais louvor, respeito, amor e serviço ela merece. É preciso dizer ainda com o Espírito Santo. Hominis gloria eis filiae regis ad intus. Toda a glória da filha do rei está no interior. Essa é a tradução em latim. Como se toda a glória exterior que lhe dão a porfia, o céu e a terra, nada fosse em comparação daquela que ela recebe no interior, da parte do Criador, e que desconhecem as fracas criaturas, incapazes de penetrar o segredo dos reis. Devemos, portanto, exclamar com o apóstolo: os olhos não viram, o ouvido não ouviu, nem o coração do homem compreendeu as belezas, as grandezas e excelências de Maria, o milagre dos milagres da graça, da natureza e da glória. Se quiserdes compreender a mãe, diz um santo,
compreendei o Filho. Ela é uma digna mãe de Deus. Toda língua aqui emudeça. Está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Meu coração ditou tudo o que acabo de escrever com especial alegria, para demonstrar que Maria Santíssima tem sido até aqui desconhecida, e que esta é uma das razões porque Jesus Cristo não é conhecido como deve ser. Quando, portanto, e é certo, o conhecimento e o reino de Jesus Cristo tomarem o mundo, será como uma consequência necessária do conhecimento e do reino da Santíssima Virgem Maria. Ela o deu ao mundo a primeira vez e também da segunda o fará resplandecer. Capítulo 1. Necessidade da devoção à Santíssima Virgem. Confesso com toda a Igreja que Maria é uma pura criatura saída das mãos do Altíssimo. Comparada, portanto, à majestade infinita, ela é menos que um átomo, é antes um nada, pois que só ele é aquele que é. Está em Êxodo 3,14. E por conseguinte, este grande Senhor, sempre independente e bastando-se a si mesmo, não tem nem teve jamais necessidade da Santíssima Virgem para a realização de suas vontades e a manifestação de sua glória. Basta-lhe querer para tudo fazer. Digo, entretanto, que supostas as coisas como são, já que Deus quis começar e acabar suas maiores obras por meio da Santíssima Virgem, depois que a formou, é de crer que não mudará de conduta nos séculos dos séculos, pois é Deus imutável em sua conduta e em seus sentimentos. Artigo 1. Princípios. Primeiro princípio. Deus quis servir-se de Maria na encarnação. Deus Pai só deu ao mundo seu unigênito por Maria. Suspiraram os patriarcas e pedidos insistentes fizeram os profetas e os santos da lei antiga durante 4 milênios, mas só Maria o mereceu e alcançou graça diante de Deus pela força de suas orações e pela sublimidade de suas virtudes. Porque o mundo era indigno, diz o Santo Agostinho, de receber o Filho de Deus diretamente das mãos do Pai. Ele o deu a Maria a fim de que o mundo o recebesse por meio dela. Em Maria e por Maria é que o Filho de Deus se fez homem para a nossa salvação. Deus Espírito Santo formou Jesus Cristo em Maria, mas só depois de lhe ter pedido consentimento por intermédio de um dos primeiros ministros da corte celestial. Deus Pai transmitiu a Maria sua fecundidade na medida em que a podia receber uma simples criatura, para que ela pudesse produzir o seu filho e todos os membros de seu corpo místico. Deus Filho desceu ao seu seio virginal, qual novadão no paraíso terrestre, para aí ter suas complacências e operar em segredo maravilhas de graça. Deus, feito homem, encontrou sua liberdade em se ver aprisionado no seio da Virgem Mãe, patenteou sua força em se deixar levar por esta Virgem Santa. Achou sua glória e a de seu Pai, escondendo seus esplendores a todas as criaturas deste mundo, para revelá-la somente a Maria. Glorificou sua independência e majestade, dependendo desta Virgem amável, em sua conceição, em seu nascimento, em sua apresentação no templo, em seus 30 anos de vida oculta até a morte, até que ela devia assistir para fazerem ambos o mesmo sacrifício e para que ele fosse imolado ao Pai Eterno com o consentimento de sua mãe, como outrora Isaac, com o consentimento de Abraão à vontade de Deus. Foi ela quem o amamentou, nutriu, sustentou, criou e sacrificou por nós. O admirável e incompreensível dependência de um Deus, de que nos foi dado conhecer o preço e a glória infinita, pois o Espírito Santo não pôde passar em silêncio no Evangelho. Como incógnitas que nos ficaram quase todas as coisas maravilhosas que fez a sabedoria encarnada durante a sua vida oculta. Jesus Cristo deu mais glória a Deus submetendo-se a Maria durante 30 anos do que se tivesse convertido toda a terra para a realização dos mais estupendos milagres. Oh, quão altamente glorificamos a Deus quando, para lhe agradar, nos submetemos a Maria, a exemplo de Jesus Cristo, nosso único modelo. Se examinarmos atentamente o resto da vida de Jesus, veremos que foi por Maria que ele quis começar seus milagres. Pela palavra de Maria, ele santificou São João no seio da Santa Isabel. Assim que as palavras brotaram nos lábios de Maria, João ficou santificado, e foi este o seu primeiro e maior milagre de graça. Foi ao humilde pedido de Maria que ele, nas núpcias de Caná, mudou a água em vinho, sendo este seu primeiro milagre sobre a natureza. Ele começou e continuou seus milagres por Maria, e por Maria os continuará até o fim dos séculos. O Espírito Santo, que era estéril em Deus, isto é, não produziria outra pessoa divina, tornou-se fecundo em Maria.
É com ela, nela e dela que ele produziu sua obra-prima, um Deus feito homem e que produz todos os dias, até o fim do mundo, os predestinados e os membros do corpo deste chefe adorável. Eis porque quanto mais em uma alma ele encontra Maria, sua querida e inseparável esposa, mais operante e poderoso se torna para produzir Jesus Cristo nessa alma, e essa alma em Jesus Cristo. Não se quer dizer com isto que a Santíssima Virgem dê a fecundidade ao Espírito Santo, como se ele não a tivesse. Sendo Deus, ele possui a fecundidade ou a capacidade de produzir como o Pai e o Filho. Não a reproduz, porém, a ação e não gera outra pessoa divina. O que se quer dizer é que o Espírito Santo, por intermédio da Virgem, da qual se quis servir, se bem que não lhe fosse absolutamente necessário, reduziu ao ato a sua fecundidade, produzindo nela e por ela Jesus Cristo e seus membros. É um mistério da graça inacessível até os mais sábios e espirituais dentre os cristãos. Segundo princípio, Deus quer servir-se de Maria na santificação das almas. A conduta das três pessoas da Santíssima Trindade na encarnação e primeira vinda de Jesus Cristo é mesmo de todos os dias de um modo visível na Igreja, e esse procedimento há de perdurar até a consumação dos séculos na última vinda de Cristo. Deus Pai ajuntou todas as águas e denominou-as mar, reuniu todas as graças e chamou-as Maria. Esse grande Deus tem um tesouro, um depósito riquíssimo, onde encerrou tudo o que há de belo, brilhante, raro e precioso, até seu próprio Filho, e este tesouro imenso é Maria, que os anjos chamam o tesouro do Senhor, de cuja plenitude os homens se enriquecem. Deus Filho comunicou sua mãe tudo o que adquiriu por sua vida e morte, seus méritos infinitos e suas virtudes admiráveis. Fê-la tesoureira de tudo o que seu pai lhe deu em herança, e é por ela que ele aplica seus méritos aos membros do corpo místico, que comunica suas virtudes e distribui suas graças. É ela o canal misterioso, o aqueduto, pelo qual passam abundante e docemente suas misericórdias. Deus Espírito Santo comunicou a Maria, sua fiel esposa, seus dons inefáveis, escolhendo-a para dispersadora de tudo que ele possui. Deste modo, ela distribui seus dons e suas graças a quem quer, quanto quer, como quer e quando quer. E dom nenhum é concedido aos homens que não passe por suas mãos virginais. Tal é a vontade de Deus que tudo tenhamos por Maria, e assim será enriquecida, elevada e honrada pelo Altíssimo, aquela que em toda a vida quis ser pobre, humilde e escondida até o nada. Eis a opinião da Igreja e dos santos padres. Se eu me dirigisse aos espíritos fortes desta época, tudo isso que digo simplesmente poderia prová-lo pela Sagrada Escritura, pelos santos padres, citando longas passagens em latim e aduzindo os mais fortes argumentos que o padre Poiré deduz e desenvolve em sua tríplice coroa da Santíssima Virgem. Falo, porém, aos pobres e aos simples, que, por serem de boa vontade e terem mais fé que a maior parte dos sábios, creem com mais simplicidade e mérito, e, portanto, contendo-me de lhes dizer simplesmente a verdade, sem me preocupar em citar todos os textos latinos, embora mencione alguns, mas sem os resbuscar muito. Continuemos. Pois que a graça aperfeiçoa a natureza e a glória aperfeiçoa a graça. É certo que nosso Senhor continua a ser no céu tão filho de Maria como o foi na terra. Por conseguinte, ele conserva a submissão e obediência do mais perfeito dos filhos para com a melhor das mães. Cuidemos, porém, de não atribuir a essa dependência o menor abaixamento ou imperfeição em Jesus Cristo. Maria está infinitamente abaixo de seu filho, que é Deus e, portanto, não lhe dá ordens como uma mãe terrestre as dá a seu filho. Maria, porém, está toda transformada em Deus pela graça e pela glória que em Deus transforma todos os santos. Não pede, não quer, não faz a menor coisa contrária à eterna e imutável vontade de Deus. Quando se lê, portanto, nos escritos de São Bernardo, São Bernardino, São Boaventura, etc., que no céu e na terra tudo o próprio Deus está submisso à Santíssima Virgem, deve-se entender que a autoridade que Deus espontaneamente lhe conferiu é tão grande que ela parece ter o mesmo poder que Deus, e que suas preces e rogos são tão eficazes que se podem tomar como ordens junto de sua majestade. E ele não resiste nunca às súplicas de sua mãe, porque ela é sempre humilde e conformada à vontade divina. Se Moisés, pela força de sua oração, conseguiu sustar a cólera de Deus contra os israelitas, e de tal modo que o Altíssimo e infinitamente misericordioso Senhor lhe disse que o deixasse encolerizar-se e punir aquele povo rebelde,
que devemos pensar com muito mais razão da prece da humilde Maria, a digna Mãe de Deus, que tem mais poder junto à majestade divina que as preces e intercessões de todos os anjos e santos do céu e da terra. No céu, Maria dá ordens aos anjos e aos bem-aventurados. Para recompensar sua profunda humildade, Deus lhe deu o poder e a missão de povoar de santos os tronos vazios, que os anjos apóstatas abandonaram e perderam por orgulho. E a vontade do Altíssimo, que exalta os humildes, é que o céu e a terra e o inferno se curvem, de bom ou mau grado, às ordens da humilde Maria, pois ele a fez soberana do céu e da terra, general de seus exércitos, tesoureira de suas riquezas, dispensadora de suas graças, artífice de suas grandes maravilhas, preparadora do gênero humano, mediadora para os homens, exterminadora dos inimigos de Deus e fiel companheira de sua grandeza e de seus triunfos. Por meio de Maria, Deus Pai quer que aumente sempre o número de seus filhos até a consumação dos séculos, e diz-lhe estas palavras: habita em Jacó, está em Eclesiástico 24, versículo 13. Isto é, faze tua morada e residência em meus filhos e predestinados, figurados por Jacó, e não nos filhos do demônio e nos réprobos, que Esaú figura. Assim, como na geração natural e corporal, há uma mãe e um pai, há na geração sobrenatural um pai que é Deus e uma mãe, Santíssima Virgem. Todos os verdadeiros filhos de Deus e os predestinados têm Deus por pai e Maria por mãe. E quem não tem Maria por mãe não tem Deus como pai. Por isso, os réprobos, os hereges, os cismáticos, etc., que odeiam ou olham com desprezo ou indiferença à Santíssima Virgem, não têm Deus por pai, ainda que disto se gloriem, pois não tem Maria por mãe. Se eles a tivessem por mãe, haviam de amá-la e honrá-la como um bom e verdadeiro filho ama e honra naturalmente sua mãe que lhe deu a vida. O sinal mais infalível e indubitável para distinguir um herege, um cismático, um réprobo de um predestinado é que o herege e o réprobo ostentam desprezo e indiferença pela Santíssima Virgem e buscam por suas palavras e exemplos, abertamente ou às escondidas, às vezes sobre belos pretextos, diminuir e amesquinhar o culto e amor a Maria. Ah, não foi nestes que Deus Pai disse a Maria que fizesse sua morada, pois são filhos de Esaú. O desejo de Deus Filho é formar-se e, por assim dizer, encarnar-se todos os dias por meio de sua mãe, em seus membros. Ele lhe diz: possui tua herança em Israel, também em Eclesiástico, capítulo 24, versículo 13. Como se dissesse: Deus, meu Pai, deu-me por herança todas as nações da terra, todos os homens bons e maus, predestinados ou réprobos. Eu os conduzirei, uns com a vara de ouro, outros com a vara de ferro. Serei o pai, o advogado de uns, o justo, o vingador para outros, o juiz de todos. Mas vós, minha querida mãe, só tereis por herança e possessão os predestinados figurados por Israel. Como sua boa mãe, vós lhes dareis a vida, os nutrientes educareis, e como sua soberana, os conduzireis, governareis e defendereis. Um grande número de homens nasceu dela, diz o Espírito Santo. Conforme a explicação de alguns santos padres, o primeiro homem nascido em Maria é o homem-Deus, Jesus Cristo. O segundo é um homem puro, filho de Deus e de Maria, por adoção. Se Jesus Cristo, chefe dos homens, nasceu nela, os predestinados, que são os membros deste chefe, devem também nascer nela, por uma consequência necessária. Não há mãe que dê à luz a cabeça sem os membros, ou os membros sem a cabeça. Seria uma monstruosidade da natureza. Do mesmo modo, na ordem da graça, a cabeça e os membros nascem da mesma mãe. E se um membro do corpo místico de Jesus Cristo, isto é, um predestinado, nascesse de outra mãe que Maria, que produziu a cabeça, não seria um predestinado, nem membro de Jesus Cristo, e sim um monstro na ordem da graça. Além disso, pois que Jesus é agora, mais do que nunca, o fruto de Maria, como lhe repetem 1000 e 1000 vezes diariamente o céu e a terra. E bendito é o fruto do vosso ventre. É certo que Jesus Cristo, para cada homem em particular que o possui, é tão verdadeiramente o fruto e obra de Maria como para todo mundo em geral. Deste modo, se qualquer fiel tem Jesus Cristo formado em seu coração, pode atrever-se a dizer: 1000 graças a Maria, este Jesus que eu possuo é com efeito o seu fruto e sem ela eu jamais o teria. Pode-se ainda aplicar-lhe com mais propriedade que São Paulo aplica a si próprio as palavras:
Está em Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Dou à luz todos os dias os filhos de Deus, até que Jesus Cristo seja neles formado em toda a plenitude de sua idade. Santo Agostinho, sobrepujando a si mesmo, e tudo o que acaba de dizer confirma que todos os predestinados para serem conformes à imagem do Filho de Deus são neste mundo ocultos no seio da Santíssima Virgem, e aí guardados, alimentados, mantidos e engrandecidos por esta boa mãe, até que ela os dê a glória, depois da morte, que é propriamente o dia de seu nascimento. Como qualifica a Igreja a morte dos justos. É mistério de graça que os réprobos desconhecem e os predestinados conhecem muito pouco. É vontade de Deus Espírito Santo que nela e por ela se formem eleitos. Está em Eclesiástico 24:12. Lhe diz ele: minha bem-amada e minha esposa lança em meus eleitos as raízes de todas as virtudes, a fim de que eles cresçam de virtude em virtude, de graça em graça. Tive tanta complacência em ti quando vivias na terra, praticando as mais sublimes virtudes, que desejo ainda encontrar-te sobre a terra sem que deixes de estar no céu. Reproduze-te, portanto, em meus eleitos, que eu seja neles com complacência as raízes de tua fé invencível, de tua humildade profunda, de tua mortificação universal, de tua oração sublime, de tua caridade ardente, de tua firmíssima esperança e de todas as suas virtudes. É sempre a minha esposa tão fiel, tão pura, tão fecunda como nunca. Que tua fé me dê fiéis, que tua pureza me dê virgens, que tua fecundidade me dê eleitos e templos. Quando Maria lança suas raízes em sua alma, maravilhas de graça se reproduzem, que só ela as pode produzir, pois é a única virgem fecunda que não teve jamais nem terá semelhante em pureza e fecundidade. Maria produziu com o Espírito Santo a maior maravilha que existiu e existirá, um Deus homem, e ela produzirá, por conseguinte, as coisas mais admiráveis que hão de existir nos últimos tempos. A formação e educação dos grandes santos que aparecerão no fim do mundo lhe está reservada, pois só essa Virgem singular e milagrosa pode produzir, em união com o Espírito Santo, as obras singulares e extraordinárias. Quando o Espírito Santo, seu esposo, a encontra numa alma, ele se apodera dessa alma, penetra-a com toda a plenitude, comunicando-se-lhe abundantemente na medida em que lhe concede sua esposa. E uma das razões por que hoje em dia o Espírito Santo não opera nas almas maravilhas retumbantes é não encontrar ele uma união bastante forte entre as almas e sua esposa fiel e inseparável. Digo esposa inseparável porque, depois que este amor substancial do Pai e do Filho desposou Maria para produzir Jesus Cristo, o chefe dos eleitos e Jesus Cristo nos eleitos nunca a repudiou, pois ela tem sido sempre fiel e fecunda. Artigo 2. Consequências. Primeira consequência. Maria é rainha dos corações. Do que ficou dito, deve-se concluir evidentemente que, primeiro, Maria recebeu de Deus um grande domínio sobre as almas dos eleitos, pois ela não pode estabelecer nele sua residência. Como Deus Pai lhe ordenou, não pode formá-los, nutri-los, fazê-los nascer para a vida eterna. Como sua mãe, possuí-los como sua herança e partilha, formá-los em Jesus Cristo neles. Não pode implantar em seus corações as raízes de suas virtudes e ser a companheira inseparável do Espírito Santo em todos os seus trabalhos de graça. Não pode, repito, fazer todas essas coisas se não tiver direito e domínio sobre suas almas, por uma graça singular do Altíssimo. Essa graça, que lhe deu a autoridade sobre o Filho único e natural de Deus, lhe foi concedida também sobre seus filhos adotivos, não só quanto ao corpo, que seria pouco, mas também quanto à alma. Maria é a rainha do céu e da terra pela graça, como Jesus é o rei por natureza e conquista. Ora, como o reino de Jesus Cristo compreende principalmente o coração ou o interior do homem, conforme a palavra, o reino de Deus está no meio de vós. O reino da Santíssima Virgem está principalmente no interior do homem, isto é, em sua alma. E é principalmente nas almas que ela é mais glorificada com seu Filho do que em todas as criaturas visíveis, e podemos chamá-la como santos a rainha dos corações. Segunda consequência. Maria é necessária aos homens para chegarem ao seu último fim. Em segundo lugar, é preciso concluir que a Santíssima Virgem, sendo necessária a Deus uma necessidade chamada hipotética, devido à sua vontade, é muito mais necessária aos homens para chegarem a seu último fim. Não se confunda, portanto, a devoção à Santíssima Virgem com a devoção aos outros santos, como se não fosse mais necessária que a destes e apenas de superrogação. A devoção à Santíssima Virgem é necessária a todos os homens para conseguirem a salvação.
O douto e piedoso Suarez, da Companhia de Jesus, o sábio e devoto Justo Lipsio, o doutor da Universidade de Lovaina e muitos outros, provaram incontestavelmente, apoiados na opinião dos santos padres, entre outros, Santo Agostinho, Santo Efrem, diácono de Edessa, São Cirilo de Jerusalém, São Germano de Constantinopla, São João de Damasco, Santo Anselmo, São Bernardo, São Bernardino, Santo Tomás e São Boaventura, que a devoção à Santíssima Virgem é necessária à salvação e que é um sinal infalível de condenação. Opinião do próprio Ecolampádio e vários outros hereges, não ter estima e amor à Santíssima Virgem. Ao contrário, é indício certo de predestinação ser-lhe inteira e verdadeiramente devoto. As figuras e palavras do Antigo e do Novo Testamento o provam, a opinião e os exemplos dos santos o confirmam. A razão e a experiência o ensinam e demonstram. O próprio demônio e seus asseclas, premidos pela força da verdade, viram-se muitas vezes constrangidos a confessá-lo a seu pesar. De todas as passagens dos santos padres e doutores que compilei para provar esta verdade, cito apenas uma para não me alongar. São João Damasceno. Está em latim, mas a frase é grande, então eu vou ler em português. Ser vosso devoto à Virgem Santíssima é uma arma da salvação que Deus dá àqueles que quer salvar. Eu poderia repetir aqui várias histórias que provam o que afirmo. Entre outras, primeiro, aquela que vem narrada nas Crônicas de São Francisco, em que se conta que o santo viu em êxtase uma escada enorme em cujo topo, apoiado no céu, avultava a Santíssima Virgem. E o santo compreendeu que aquela escada ele deveria subir para chegar ao céu. Segundo, a outra, narrada nas Crônicas de São Domingos, quando o santo pregava o rosário nas proximidades de Cascassona, 15.000 demônios que possuíam a alma de um infeliz herege foram obrigados, por ordem da Santíssima Virgem, a confessar muitas verdades grandes e consoladoras, referentes à devoção a Maria. E eles, para a própria confusão, o fizeram com tanto ardor e clareza que não se pode ler essa autêntica narração e o panegírico que o demônio, embora a contragosto, fez da devoção mariana, sem derramar lágrimas de alegria, ainda que pouco devotos se sejam da Santíssima Virgem. Devoção à Santíssima Virgem é mais necessária ainda àqueles chamados a uma perfeição particular. Se a devoção à Santíssima Virgem é necessária a todos os homens para conseguirem simplesmente a salvação, é ainda mais para aqueles que são chamados a uma perfeição particular. Nem creio que uma pessoa possa adquirir uma união íntima com o nosso Senhor e uma perfeita fidelidade ao Espírito Santo sem uma grande união com a Santíssima Virgem e uma grande dependência de seu socorro. Só Maria achou graça diante de Deus, sem auxílio de qualquer outra criatura. E todos, depois dela, que acharam graça diante de Deus, acharam-no por intermédio dela, e é só por ela que acharão graça os que ainda virão. Maria era cheia de graça quando o arcanjo Gabriel a saudou, e a graça superabundou quando o Espírito Santo a cobriu com sua sombra inefável. E de tal modo ela aumentou essa dupla plenitude de dia a dia, de momento a momento, que chegou a um ponto imenso e inconcebível de graça, de sorte que o Altíssimo a fez tesoureira de todos os seus bens, dispensadora de suas graças, para enobrecer, elevar e enriquecer a quem ela quer, para fazer entrar a quem ela quiser no caminho estreito do céu, para deixar passar, apesar de tudo, quem ela quiser pela porta estreita da vida eterna, e para dar o trono, o cetro e a coroa de rei a quem ela quiser. Jesus é em toda parte sempre o fruto e o filho de Maria, e Maria é em toda parte a verdadeira árvore que dá o fruto da vida, a verdadeira mãe que o produz. A Maria somente Deus confiou as chaves dos celeiros do divino amor, e o poder de entrar nas vias mais sublimes e mais secretas da perfeição, e de nesses caminhos fazer entrar os outros. Só Maria dá aos miseráveis filhos de Eva infiel a entrada no paraíso terrestre, para aí espairecerem agradavelmente com Deus, para aí com segurança se ocultarem de seus inimigos, para aí sem mais receio da morte, se alimentarem deliciosamente do fruto da árvore da vida e da ciência do bem e do mal, e para sorverem longamente as águas celestes desta bela fonte que jorra com tanta abundância, ou melhor, como ela mesma é esse paraíso terrestre, ou essa terra virgem e abençoada da qual Adão e Eva pecadores foram expulsos, ela só dá entrada àquele que lhe apraz deixar entrar, e para torná-los santos. Todos os ricos
Todos os ricos do povo, para me servir da expressão do Espírito Santo, suplicarão, conforme a explicação de São Bernardo, vossa face em todos os séculos e particularmente no fim do mundo, isto é, os mais santos e almas mais ricas em graças e virtudes, serão as mais assíduas em rogar à Santíssima Virgem que lhes esteja sempre presente, como seu feito modelo imitar, e que a socorra com seu auxílio poderoso. Disse que isto aconteceria particularmente no fim do mundo e em breve, porque o Altíssimo e sua Santa Mãe devem suscitar grandes santos de uma santidade tal que sobrepujarão a maior parte dos santos, como os cedros do Líbano se avantajam as pequenas árvores em redor, segundo revelação feita a uma santa alma. Essas grandes almas cheias de graça e zelo serão escolhidas em contraposição aos inimigos de Deus, a borbulhar em todos os cantos, e elas serão especialmente devotas da Santíssima Virgem, esclarecidas por sua luz, alimentadas em seu leite, conduzidas por seu espírito, sustentadas por seu braço e guardadas sob sua proteção, de tal modo que combaterão com uma das mãos e edificarão com a outra. Com a direita combaterão, derrubarão, esmagarão os hereges com suas heresias, os cismáticos com seus cismas, os idólatras com suas idolatrias, e os ímpios com suas impiedades. E com a esquerda edificarão o templo do verdadeiro Salomão, a cidade mística de Deus, isto é, a Santíssima Virgem, que os santos padres chamam o templo de Salomão e a cidade de Deus. Por suas palavras e por seu exemplo, arrastarão todo mundo à verdadeira devoção, e isto lhes há de atrair inimigos sem conta, mas também vitórias inumeráveis e glórias para o único Deus. É o que Deus revelou a São Vicente Ferrer, quando o apóstolo de seu século, São Vicente Ferrer, grande apóstolo de seu século, e que se encontra assinalado em uma de suas obras. O mesmo parece ter predito o Salmo 58, versículo 14 e 15, em que se lê: E saberão que Deus reinará sobre Jacó, e até aos confins da terra, voltarão à tarde e padecerão fome como cães, e rodearão a cidade em busca do que comer. Esta cidade que os homens encontrarão no fim do mundo para se converterem e saciarem sua fome de justiça é a Santíssima Virgem, que o Espírito Santo denomina Cidade de Deus. Devoção à Santíssima Virgem será especialmente necessária nesses últimos tempos. O papel especial de Maria nos últimos tempos. Por meio de Maria começou a salvação do mundo, e é por Maria que se deve ser consumada. Na primeira vinda de Jesus Cristo, Maria quase não apareceu para que os homens, ainda suficientemente instruídos e esclarecidos sobre a pessoa de seu filho, não se lhe apagassem demais e grosseiramente, afastando-se assim da verdade. E isso teria aparentemente acontecido devido aos encantos admiráveis com que o próprio Deus lhe havia ornado a aparência exterior. São Dionísio, o Areopagita, acho que é assim que fala, Areopagita, o confirma numa página que nos deixou, e em que diz: quando a viu, tê-la-ia tomado por uma divindade tal o encanto que emanava de sua pessoa de beleza incomparável, se a fé em que estava bem confirmado não lhe ensinasse o contrário. Mas na segunda vinda de Jesus Cristo, Maria deverá ser conhecida e revelada pelo Espírito Santo, a fim de que por ela seja Jesus Cristo conhecido, amado e servido, pois já não subsistem as razões que levaram o Espírito Santo a ocultar sua esposa durante a vida e a revelá-la só pouco depois da pregação do Evangelho. Deus quer, portanto, nesses últimos tempos, revelar-nos, manifestar Maria a obra de suas mãos, porque ela se ocultou neste mundo e, por sua humildade profunda, colocou-se abaixo do pó, obtendo de Deus, dos apóstolos e evangelistas, não ser quase mencionada. Porque ser a obra-prima das mãos de Deus, tanto aqui embaixo pela graça, como no céu pela glória, Ele quer que por ela os viventes louvem e glorifiquem sobre a terra. Visto ser ela a aurora que precede e anuncia o sol da justiça, Jesus Cristo deve ser conhecida e notada para que Jesus Cristo o seja. Pois que é a via pela qual Jesus Cristo nos veio a primeira vez, ela o será ainda na segunda vinda, embora de modo diferente. Pois se é o meio seguro e o caminho reto e imaculado para se ir a Jesus Cristo e encontrá-lo plenamente, é por ela que as almas chamadas a brilhar em santidade devem encontrá-lo. Quem encontrar Maria encontrará a vida, isto é, Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Mas não pode encontrar Maria quem não a procura. Não pode buscá-la quem não a conhece, e ninguém procura nem deseja o que não conhece.
É preciso, portanto, que Maria seja mais do que nunca conhecida para maior conhecimento e maior glória da santidade da Santíssima Trindade. Nesses últimos tempos, Maria deve brilhar como jamais brilhou em misericórdia, em sua força e graça. Em misericórdia para reconduzir e receber amorosamente os pobres pecadores e desviados, que se converterão e voltarão ao seio da Igreja Católica. Em força contra os inimigos de Deus, os idólatras, cismáticos, maometanos, judeus e ímpios empedernidos, que se revoltarão terrivelmente para seduzir e fazer cair, com promessas e ameaças, todos os que lhes forem contrários. Devem, enfim, resplandecer em graça para animar e sustentar os valentes soldados e fiéis de Jesus Cristo, que pugnarão por seus interesses. Maria deve ser, enfim, terrível para o demônio e seus sequazes, como um exército em linha de batalha, principalmente nesses últimos tempos. Pois o demônio, sabendo bem que pouco tempo lhe resta para perder as almas, redobra cada dia seus esforços e ataques. Suscitará em breve perseguições cruéis e terríveis emboscadas aos servidores fiéis e aos verdadeiros filhos de Maria, que mais trabalho lhe dão para vencer. É principalmente a estas últimas e cruéis perseguições do demônio, que se multiplicarão todos os dias até o reino do Anticristo, que se refere àquela primeira e célebre predição e maldição que Deus lançou contra a serpente no paraíso terrestre. Venha, a propósito, explicá-la aqui para a glória da Santíssima Virgem, salvação de seus filhos e confusão do demônio. Está em Gênesis 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua posteridade e a posteridade dela. Ela te pisará a cabeça, e tu armarás traições ao seu calcanhar. Uma única inimizade, Deus promoveu e estabeleceu inimizade irreconciliável, que não só há de durar, mas aumentar até o fim. A inimizade entre Maria e sua digna mãe, e o demônio, entre Maria, sua digna mãe, e o demônio, entre os filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos dos sequazes e Lúcifer, de modo que Maria é a mais terrível inimiga de Deus, que Deus armou contra o demônio. Ele lhe deu até, desde o paraíso, tanto ódio a esse amaldiçoado inimigo de Deus, tanta clarividência para descobrir a malícia desta velha serpente, tanta força para vencer, esmagar e aniquilar esse ímpio orgulhoso, que o temor que Maria inspira ao demônio é maior que o que lhe inspiram todos os anjos e homens, em certo sentido, o próprio Deus. Não que a ira, o ódio, o poder de Deus não sejam infinitamente maiores que os da Santíssima Virgem, pois as perfeições de Maria são ilimitadas, mas, em primeiro lugar, Satanás, porque é orgulhoso, sofre incomparavelmente mais por ser vencido e punido pela pequena e humilde escrava de Deus, cuja humildade o humilha mais que o poder divino. Segundo, porque Deus concedeu a Maria tão grande poder sobre os demônios, que, como muitas vezes se viram obrigados a confessar pela boca dos possessos, infunde-lhes maior temor, um só de seus suspiros por uma alma que as orações de todos os santos, e uma só de suas ameaças que todos os outros tormentos. O que Lúcifer perdeu por orgulho, Maria ganhou por humildade. O que Eva condenou e perdeu por sua desobediência, salvou Maria pela obediência. Eva, obedecendo à serpente, perdeu consigo todos os seus filhos e os entregou ao poder infernal. Maria, por sua perfeita fidelidade a Deus, salvou consigo todos os seus filhos e servos e os consagrou a Deus. Deus não pôs somente inimizade, mas inimizades, e não somente entre Maria e o demônio, mas também entre a posteridade da Santíssima Virgem e a posteridade do demônio. Quer dizer, Deus estabeleceu inimigos, antipatias e ódios secretos entre os verdadeiros filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos escravos do demônio. Não há entre eles a menor sombra de amor, nem a correspondência íntima existe entre uns e outros. Os filhos de Belial, os escravos de Satã, os amigos do mundo, pois é a mesma coisa, sempre perseguiram até hoje e perseguirão no futuro aqueles que pertencem à Santíssima Virgem. Como outrora Caim perseguiu seu irmão Abel e Esaú seu irmão Jacó, figurando os réprobos e os predestinados. Mas a humildade de Maria será sempre vitoriosa na luta contra esse orgulho. E tão grande será a vitória final que ela chegará ao ponto de esmagar-lhe a cabeça, sede de todo o orgulho. Ela descobrirá sempre sua malícia de serpente, desvendará suas tramas infernais, desfará seus conselhos diabólicos e até o fim dos tempos garantirá seus fiéis servidores contra as garras de tão cruel inimigo. Mas o poder de Maria sobre todos os demônios
há de patentear-se com mais intensidade nos últimos tempos, quando Satanás começar a armar insídias ao seu calcanhar, isto é, aos seus humildes servos, aos seus pobres filhos, os quais ela suscitará para combater o príncipe das trevas. Eles serão pequenos e pobres aos olhos do mundo e rebaixados diante de todos como calcanhar, calçados e perseguidos como o calcanhar em comparação com os outros membros do corpo. Mas, em troca, eles serão ricos em graças de Deus, graças que Maria lhes distribuirá abundantemente. Serão grandes e notáveis em santidade diante de Deus, superiores a toda criatura por seu zelo ativo, e tão fortemente amparados pelo poder divino que, com a humildade de seu calcanhar e em união com Maria, esmagarão a cabeça do demônio e promoverão o triunfo de Jesus Cristo. Os apóstolos dos últimos tempos. Deus quer finalmente que sua Mãe Santíssima seja agora mais conhecida, mais amada, mais honrada, como jamais o foi. E isso acontecerá, sem dúvida, se os predestinados puserem em uso, com o auxílio do Espírito Santo, a prática interior e perfeita que lhes indico a seguir. E se a observarem com fidelidade, verão então claramente, quando lhe o permite a fé, esta bela estrela do mar, chegarão a bom porto, tendo vencido as tempestades e os piratas. Conhecerão as grandezas dessa soberana e se consagrarão inteiramente a seu serviço, como súditos e escravos do amor. Experimentarão suas doçuras e bondades maternais e amá-la-ão ternamente como seus filhos estremecidos. Conhecerão as misericórdias de que ela é cheia e a necessidade que tem de seu auxílio, e hão de recorrer a ela em todas as circunstâncias, como a sua querida advogada e medianeira junto a Jesus Cristo. Reconhecerão que ela é o meio mais seguro, mais fácil, mais rápido e mais perfeito de chegar a Jesus Cristo, e se lhe entregarão de corpo e alma sem restrições, para assim também pertencerem a Jesus Cristo. Mas quem serão esses servidores, esses escravos e filhos de Maria? Serão ministros do Senhor, ardendo em chamas abrasadoras, que lançarão por toda parte o fogo do divino amor. Serão, como em Salmo 126, versículo 4, flechas agudas nas mãos de Maria Todo-Poderosa, pronta a transpassar seus inimigos. Serão filhos de Levi, bem purificados no fogo das grandes tribulações, e bem colocados a Deus, que levarão o ouro do amor no coração e o incenso da oração no espírito e a mirra da mortificação no corpo, e que serão em toda parte para os pobres e pequenos o bom odor de Jesus Cristo, e para os grandes, os ricos e os orgulhosos do mundo, um odor repugnante de morte. Serão nuvens trovejantes esvoaçando pelo ar a menor sopro do Espírito Santo, que, sem apegar-se a coisa alguma, nem se admirar de nada, nem se preocupar, derramarão a chuva da palavra de Deus e da vida eterna. Trovejarão contra o pecado e lançarão brados contra o mundo. Fustigarão o demônio e seus asseclas e, para a vida ou para a morte, transpassarão lado a lado com a espada de 2 gumes da palavra de Deus, e todos aqueles a quem forem enviados da parte do Altíssimo. Serão verdadeiros apóstolos dos últimos tempos, e o Senhor das virtudes lhe dará a palavra e a força para fazer maravilhas e alcançar vitórias gloriosas sobre seus inimigos. Dormirão sem ouros nem prata e o que é melhor, sem preocupações, no meio dos outros padres eclesiásticos e clérigos. E, no entanto, possuirão as asas prateadas da pomba para voar, com a pura intenção da glória de Deus e da salvação das almas, aonde chamar o Espírito Santo, deixando após si, nos lugares em que pregarem, o ouro da caridade, que é o cumprimento da lei. Sabemos, enfim, que serão verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, andando nas pegadas de sua pobreza e humildade, do desprezo do mundo e caridade, ensinando o caminho estreito de Deus na pura verdade, conforme o Santo Evangelho, e não pelas máximas do mundo, sem se preocupar nem fazer acepção de pessoa alguma, sem poupar, escutar ou temer nenhum mortal, por poderoso que seja. Terão na boca a espada de 2 gumes da palavra de Deus, e seus ombros ostentarão o estandarte ensanguentado da cruz, na direita, o crucifixo na esquerda, o rosário, e no coração os nomes sagrados de Jesus e Maria, e em toda a sua conduta a modéstia e a mortificação de Jesus Cristo. Eis os grandes homens que hão de vir, suscitados por Maria, em obediência às ordens do Altíssimo, para que o seu império se estenda sobre o império dos ímpios, dos idólatras e dos maometanos. Quando e como acontecerá, só Deus sabe. Quanto a nós, cumpre calar-nos, orar, suspirar e esperar. Capítulo 2. Verdades fundamentais à devoção à Santíssima Virgem.
Até aqui dissemos alguma coisa sobre a necessidade que temos da devoção à Santíssima Virgem. Com o auxílio de Deus, direi agora em que consiste esta devoção, expondo, porém, antes, algumas verdades fundamentais, que esclarecerão esta grande e sólida devoção que quero manifestar. Artigo 1. Jesus Cristo é o fim último da devoção à Santíssima Virgem. Primeira verdade. Jesus Cristo, nosso Salvador, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, deve ser o fim último de todas as nossas devoções. De outro modo, elas serão falsas e enganosas. Jesus Cristo é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Nós só trabalhamos, como diz o apóstolo, para tornar todo o homem perfeito em Jesus Cristo. Pois é em Jesus Cristo que habita toda a plenitude da divindade e todas as outras plenitudes de graças, virtudes, de perfeições. Porque nele somente fomos abençoados de toda a bênção espiritual. Porque é nosso único mestre que deve ensinar-nos, nosso único Senhor que devemos depender, nosso único chefe, o qual devemos estar unidos, nosso único modelo com o qual devemos conformar-nos, nosso único médico que nos há de curar, nosso único pastor que nos há de alimentar, nosso único caminho que devemos trilhar, nossa única verdade que devemos crer, nossa única vida que nos há de verificar, e nosso tudo em todas as coisas que devemos nos bastar. Abaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Deus não nos deu outro fundamento para a nossa salvação, nossa perfeição e nossa glória, senão Jesus Cristo. Todo edifício cuja base não assentar sobre esta pedra firme estará construído sob areia movediça, e ruirá fatalmente mais cedo ou mais tarde. Todo fiel que não está unido a ele, como um galho ao tronco da videira, cairá e secará, e será por fim atirado ao fogo. Fora dele tudo é ilusão, mentira, iniquidade, inutilidade, morte e danação. Se estamos, porém, em Jesus Cristo, e Jesus Cristo em nós, não temos danação a temer, nem os anjos do céu, nem os homens da terra, nem criatura alguma nos pode embaraçar, pois não pode separar-nos da caridade de Deus que está em Jesus Cristo. Por Jesus Cristo, com Jesus Cristo, em Jesus Cristo, podemos tudo, render toda a honra e glória ao Pai em unidade do Espírito Santo, e tornar-nos perfeitos e ser para nosso próximo um bom odor da vida eterna. Se estabelecermos, portanto, a sólida devoção à Santíssima Virgem, teremos contribuído para estabelecer com mais perfeição a devoção a Jesus Cristo. Teremos proporcionado um meio fácil e seguro de achar Jesus. Se a devoção à Santíssima Virgem nos afastasse de Jesus Cristo, seria preciso rejeitá-la como uma ilusão do demônio. Mas é tão o contrário que, como já fiz ver e farei ver, ainda nas páginas seguintes, essa devoção só nos é necessária para encontrar Jesus Cristo, amá-lo eternamente e fielmente servi-lo. Volto-me aqui um momento para vós, ó Jesus, a fim de queixar-me amorosamente à vossa divina majestade de que a maior parte dos cristãos, mesmo os mais instruídos, desconheçam a ligação imprescindível que existe entre vós e vossa Mãe Santíssima. Vós, Senhor, estáis sempre com Maria e Maria sempre convosco. Nem pode estar sem vós, de outro modo ela deixaria de ser o que é, e de tal maneira está ela transformada em vós pela graça, que já não vive, já não existe. Sois vós, meu Jesus, que viveis e reinais nela, mas perfeitamente em que todos os anjos e bem-aventurados. Ah, se conhecêssemos a glória e o amor que recebeis nessa admirável criatura, bem diferentes seriam os nossos sentimentos a respeito de vós e dela. Maria está tão intimamente unida a vós que mais fácil seria separar do sol a luz e do fogo o calor. Digo mais, com mais facilidade se separariam de vós os anjos e os santos que a Divina Mãe, pois que ela vos ama com maior ardor e vos glorifica com mais perfeição que todas as vossas outras criaturas juntas. Depois disto, meu amável mestre, não é triste e lamentável ver a ignorância e as trevas em que jazem todos os homens na terra a respeito da vossa Mãe Santíssima? Não falo dos idólatras e pagãos, que, não vos conhecendo, também não se importam de conhecê-la. Nem falo dos hereges e cismáticos, que não têm a peito ser devotos de vossa Mãe Santíssima, pois estão separados de vós e de vossa Santa Igreja. Falo, porém, dos cristãos católicos, e mesmo de doutores entre os católicos, que exercem a profissão de ensinar aos outros a verdade, e, no entanto, não vos conhecem nem a vossa Mãe Santíssima, a não ser de um modo especulativo, seco, estéril e indiferente. Estes senhores raras vezes falam de Maria e da devoção que se lhe deve ter, porque dizem, receiam que se abuse dessa devoção e que se vos ofenda, honrando excessivamente vossa Mãe Santíssima. Se veem ou ouvem algum devoto da Santíssima Virgem falar muitas vezes,
um modo terno, forte e persuasivo da devoção a esta boa mãe, como de um meio seguro, sem ilusão, de um caminho curto e sem perigo, de uma via imaculada e sem imperfeição, de um segredo maravilhoso para chegar a vós e vos amar perfeitamente. Clamam contra ele e lhe apresentam 1000 razões falsas para provar-lhe que não é necessário falar tanto a respeito da Santíssima Virgem, que há muito abuso nessa devoção, que é preciso empenhar-se em destruir e aplicar-se em falar sobre vós, em vez de favorecer a devoção à Virgem Maria, a quem o povo já ama suficientemente. Às vezes metem-se a falar da devoção à vossa Mãe Santíssima, não porém para assentá-la e propagá-la, e sim para destruir os abusos que dela se fazem. Estes senhores são, no entanto, desprovidos de piedade, e não têm por vós sincera devoção, pois que não a têm a Maria. Consideram o rosário, o escapulário, o terço como devoções de mulheres, próprias de ignorantes, sem as quais se pode obter muito bem a salvação. E se lhe cai nas mãos algum devoto da Virgem Santíssima que recita o seu terço ou pratica qualquer outra devoção mariana, mudam-lhe em pouco tempo o espírito e o coração. Em lugar do terço, se lhe aconselham recitar os 7 salmos, em vez da devoção à Santíssima Virgem, aconselham a devoção a Jesus Cristo. Ó meu amável Jesus, terá essa gente o vosso espírito? Será possível que vos agradem, agindo desse modo? Poderá alguém agradar-vos sem fazer todos os esforços para agradar a Maria por medo de vos desagradar? A devoção à vossa mãe impede a vossa? Atribuir-se-á a ela as honras que lhe damos? Formará ela um partido diverso do vosso? É ela, acaso, a estrangeira sem a menor ligação convosco? É desagradar-vos querer agradar-lhe? Separamo-nos, talvez, ou nos afastamos de vosso amor, se nos damos a ela e amamos? Entretanto, meu amável mestre, a maior parte dos sábios, em castigo de seu orgulho, não se afastariam mais da devoção à Santíssima Virgem, nem a olhariam com mais indiferença, se tudo o que acabo de dizer fosse verdade. Guardai-me, Senhor, guardai-me de seus sentimentos e suas práticas, e dai-me uma parte dos sentimentos de conhecimento e estima, de respeito e amor que tendes para com vossa Mãe Santíssima, a fim de que eu vos ame e glorifique na medida em que vos imitar e mais de perto vos seguir. Concedei-me a graça de louvar dignamente vossa Mãe Santíssima, como se nada fosse o que até aqui disse em sua honra. A despeito de todos os seus inimigos, que são os vossos, e que lhes repita com os santos, não presuma receber a graça de Deus quem ofende sua Mãe Santíssima. E para alcançar de vossa misericórdia uma verdadeira devoção à vossa Mãe Santíssima, é inspirá-la a toda a terra, fazei que eu vos ame ardentemente e recebei para este fim a súplica ardente que vos dirijo com o Santo Agostinho e vossos verdadeiros amigos. Aí vem a oração de Santo Agostinho, né, que está aqui bem extensa em latim, mas eu vou seguir na tradução. No sentido de satisfazer os desejos dos fiéis que não compreendem latim, damos aqui uma tradução desta oração. Vós sois Jesus, o Cristo, meu Pai Santo, meu Deus misericordioso, meu Rei infinitamente grande. Sois meu bom pastor, meu único mestre, meu auxílio, cheio de bondade, meu bem-amado, de uma beleza maravilhosa, meu pão vivo, meu sacerdote eterno, meu guia para a pátria, minha verdadeira luz, minha santa doçura, meu reto caminho. Sapiência minha preclara, minha pura simplicidade, minha paz e concórdia, sois, enfim, toda a minha salvaguarda, minha herança preciosa, minha eterna salvação. Ó Jesus Cristo, amável Senhor, porque em toda a minha vida amei, porque desejei outra coisa senão vós? Onde estava eu quando não pensava em vós? Ah, que pelo menos a partir deste momento meu coração só se deseja a vós e por vós se abrase, Senhor Jesus. Desejo-vos de minha alma, correi que já bastante tardastes. Apressai-vos para o fim que as aspirais. Procurai em verdade aquele que procurais. Ó Jesus, anátema seja quem não vos ama. Aquele que não vos ama seja repleto de amarguras. Ó doce Jesus, sede o amor, as delícias, a admiração de todo o coração, dignamente consagrada à vossa glória. Deus de meu coração e minha partilha, Jesus Cristo, que em vós meu coração desfaleça e sede vós mesmo a minha vida. Acenda-se em minha alma a brasa ardente de vosso amor e se converta num incêndio todo divino. A arder para sempre no altar de meu coração, que inflame o íntimo de meu ser e abrase o âmago de minha alma, para que no dia de minha morte eu apareça diante de vós inteiramente consumido em vosso amor. Amém. Quis transcrever no original esta oração admirável de Santo Agostinho, para que assim a possam recitar as pessoas que entendem latim.
Recitemo-la todos os dias para pedir o amor de Jesus que procuramos por intermédio da Santíssima Virgem. Artigo 2. Pertencemos a Jesus Cristo e a Maria na qualidade de escravos. Segunda verdade. Do que Jesus é para nós, concluímos que não nos pertencemos, como diz o apóstolo em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, e sim a Ele inteiramente, como seus membros e seus escravos, comprados que fomos por um preço infinitamente caro, o preço de seu sangue. Antes do batismo, o demônio nos possuía como escravos, e o batismo nos transformou em escravos de Jesus Cristo, e só devemos viver, trabalhar e morrer para produzir frutos para o homem-Deus. Está em Romanos capítulo 7, versículo 4. Glorificá-lo em nosso corpo e fazê-lo reinar em nossa alma, pois somos sua conquista, seu povo adquirido, sua herança. Pelo mesmo motivo, o Espírito Santo nos compara. As árvores plantadas ao longo das águas da graça, nos campos da igreja, árvores que devem dar seus frutos no tempo adequado. Aos galhos de uma videira de que Jesus Cristo é o tronco e que devem produzir boas uvas. Há um rebanho cujo pastor é Jesus e esse rebanho deve multiplicar-se e dar leite. Há uma boa terra de que Deus é o lavrador e na qual a semente se multiplica rendendo 30, 60, 100 vezes mais. Jesus amaldiçoou a figueira estéril e declarou condenado o servo inútil que não fizera valer o seu talento. Tudo isso nos prova que Jesus Cristo quer receber alguns frutos de nossas mesquinhas pessoas. Quer receber nossas boas obras, porque as boas obras lhes pertencem exclusivamente. Criados em Jesus Cristo para boas obras e boas ações. Essas palavras do Espírito Santo mostram que Jesus Cristo é o único fim de todas as nossas boas obras e que devemos servi-lo não somente como servidores assalariados, mas como escravos de amor. Explico. Há duas maneiras aqui na Terra de alguém pertencer a outrem, de depender de sua autoridade. São a simples servidão e a escravidão. Donde a diferença que estabelecemos entre servo e escravo? Pela servidão, comum entre os cristãos, um homem se põe a serviço de outro por um certo tempo, recebendo determinada quantia ou recompensa. Pela escravidão, um homem depende inteiramente de outro durante toda a vida e deve servir ao seu senhor sem esperar salário nem recompensa alguma. Como um dos animais que o dono tem direito de vida e morte. Há 3 espécies de escravidão: por natureza, por constrangimento, por livre vontade. Por natureza, todas as criaturas são escravas de Deus. Os demônios e os réprobos são escravos por constrangimento. E os justos e os santos são por livre e espontânea vontade. A escravidão voluntária é mais perfeita, a mais gloriosa aos olhos de Deus, que olha o coração, que pede o coração e que é chamado Deus do coração, ou da vontade amorosa, porque por essa escravidão escolhe-se sobre todas as coisas a Deus e o seu serviço, ainda quando não o obriga a natureza. A diferença entre um servo e um escravo é total. Um servo não dá a seu patrão tudo o que é, tudo o que possui ou pode adquirir por outrem ou por si mesmo, mas um escravo se dá integralmente ao seu senhor, com tudo o que possui ou possa adquirir sem nenhuma exceção. O servo exige salário pelos serviços que presta a seu patrão, o escravo, porém, nada pode exigir, seja qual for a assiduidade, a habilidade, a força que empregue no trabalho. O servo pode deixar o patrão quando quiser, ou ao menos quando expirar o tempo de serviço, mas o escravo não tem esse direito. O patrão não tem sobre o seu servo direito algum de vida e morte, de modo que se matasse, como mata um de seus animais de carga, cometeria um homicídio, mas pelas leis o Senhor tem sobre o escravo o poder de vida e morte, de modo que pode vendê-lo a quem quiser ou matá-lo, como sem comparação o faria o seu cavalo. O servo, enfim, só por algum tempo fica a serviço de um patrão, enquanto o escravo o é para sempre. Só a escravidão entre os homens põe uma pessoa na sua posse e dependência completa de outra. Nada há do mesmo modo que mais abundante, absolutamente nos faça pertencer a Jesus Cristo e sua Mãe Santíssima do que a escravidão voluntária. Conforme o exemplo do próprio Cristo, que por nosso amor tomou a forma de escravo, e da Santíssima, que se declarou escrava do Senhor. O apóstolo honra-se várias vezes em suas epístolas com o título de Servus Christi. A Sagrada Escritura chama muitas vezes os cristãos de Servo Christi e esta palavra servos, conforme a observação acertada de um grande homem, significava outrora apenas escravo, pois não existiam servos como os de hoje, e os ricos só eram servidos por escravos ou libertos. E para que não haja a menor dúvida de que somos escravos de Jesus Cristo,
O Concílio de Trento usa a expressão inequívoca Mancipia Christi e não aplica. Escravos de Jesus Cristo, isto posto. Digo que devemos pertencer a Jesus Cristo e servi-lo não só como servos mercenários, mas como escravos amorosos, que por efeito de um grande amor se dedicam a servi-lo como escravos pela honra exclusiva de lhe pertencer. Antes do batismo, éramos escravos do demônio. O batismo nos fez escravos de Jesus Cristo, importa, pois, que os cristãos sejam escravos do demônio ou de Jesus Cristo. O que digo absolutamente de Jesus Cristo, digo também da Virgem Santíssima, pois Jesus Cristo, escolhendo-a para sua companheira inseparável na vida, na morte e na glória, em seu poder no céu e na terra, deu-lhe pela graça, relativamente à sua majestade, os mesmos direitos e privilégios que ele possui por natureza. Tudo que convém a Deus pela natureza, convém a Maria pela graça, dizem os santos. Assim, conforme este ensinamento, pois que ambos têm a mesma vontade e o mesmo poder, têm também mesmos súditos, servos e escravos. Podemos, portanto, segundo a opinião dos santos e de muitos doutos, dizer-nos e fazer-nos escravos da Santíssima Virgem, para este modo nos tornarmos mais perfeitamente escravos de Jesus Cristo. A Santíssima Virgem é o meio de que nosso Senhor se serviu para vir a nós e é o meio de que nos devemos servir para ir a Ele. Bem diferente é ela das outras criaturas, as quais, se a ela nos apegarmos, poderão antes nos afastar que nos aproximar de Deus. A mais forte inclinação de Maria é nos unir a Jesus Cristo, seu divino Filho, e a mais forte inclinação do Filho é que vamos a Ele por meio de sua Mãe Santíssima. E isto é para Ele tanta honra e prazer, como seria para um rei honra e prazer se alguém, para tornar-se mais perfeitamente seu escravo, se fizesse escravo da rainha. Eis porque os santos padres e São Boaventura, com eles, dizem a Santíssima Virgem que é o caminho para chegar ao nosso Senhor. Além disso, se a Santíssima Virgem, como já disse, é a Rainha soberana do céu e da terra, dizem Santo Anselmo, São Bernardo e São Boaventura, não possui ela tantos súditos e escravos quanto criaturas existem? Não é razoável que entre tantos escravos por constrangimento haja alguns por amor, que de boa vontade, na qualidade de escravos, escolham Maria por sua soberana? Pois então os homens ou os demônios terão seus escravos voluntários e Maria não há de tê-los? Seria desonra para um rei se a rainha, sua companheira, não possuísse escravos sobre os quais tivesse o direito de vida e morte, pois a honra e o poder do rei são a honra e o poder da rainha. E pode-se acreditar que nosso Senhor, o melhor de todos os filhos, que deu à sua Mãe Santíssima parte de todo o seu poder, considere um mal ter ela escravos? Terá ele menos respeito e amor à sua mãe do que teve Assuero a Esther e Salomão a Betsabé? Quem ousaria dizê-lo ou pensá-lo sequer? Mas onde me leva a minha pena? Por que me detenho aqui a provar uma coisa tão evidente? Se alguém recusa confessar-se escravo de Maria, que importa? Que faça e se diga escravo de Jesus Cristo. É o mesmo que ser escravo da Santíssima Virgem, pois Jesus é o fruto e a glória de Maria, e isto se faz perfeitamente pela devoção, de que falaremos a seguir. Artigo 3. Devemos despojar-nos do que há de mal em nós. Terceira verdade. Nossas melhores ações são ordinariamente manchadas e corrompidas pelo fundo de maldade que há em nós. Quando se despeja água limpa e clara em uma vasilha suja, que cheira mal, ou quando se põe vinho em uma pipa cujo interior está azedado, ou outro vinho que aí antes se depositar a água límpida e o vinho bom, adquirem facilmente o mau cheiro e o azedume dos recipientes. Do mesmo modo, quando Deus põe no vaso de nossa alma, corrompido pelo pecado original e pelo pecado atual, suas graças e orvalhos celestiais ou o vinho delicioso de seu amor, estes dons divinos ficam ordinariamente estragados ou manchados pelo mau germe e mau fundo que o pecado deixou em nós. Nossas ações, até as mais sublimes virtudes, disto se ressentem. É, portanto, de grande importância para adquirir a perfeição, que só se consegue pela união com Jesus Cristo, despojar-nos de tudo que de mal existe em nós. Do contrário, nosso Senhor, que é infinitamente puro e odeia infinitamente a menor mancha da alma, nos repelirá, de modo algum se unirá a nós. Para despojar-nos de nós mesmos, é preciso conhecer perfeitamente, primeiramente, pela luz do Espírito Santo, nosso fundo de maldade, nossa incapacidade para todo bem, nossa fraqueza em todas as coisas, nossas inconstâncias em todo o tempo.
nossa indignidade de toda graça e toda iniquidade em todo lugar. O pecado de nossos primeiros pais nos estragou completamente, nos azedou, inchou e corrompeu, como o fermento azeda, incha e corrompe a massa em que é posto. Os pecados atuais que cometemos, sejam mortais ou veniais, perdoados que estejam, aumentam em nós a concupiscência, a fraqueza e a inconstância e a corrupção, deixando maus traços em nossas almas. Nosso corpo é tão corrompido que o Espírito Santo o chama corpo do pecado, concebido no pecado, nutrido no pecado e só apto para o pecado, o corpo sujeito a 1000 males, que se corrompe sempre mais a cada dia e que só engendra a doença, os vermes e a corrupção. Nossa alma, unida ao corpo, tornou-se tão carnal que é chamada carne. Toda a carne tinha corrompido o seu caminho. Toda a nossa herança é orgulho e cegueira do espírito, endurecimento no coração, fraqueza e inconstância na alma, concupiscência, paixões, revoltas e doenças no corpo. Somos naturalmente mais orgulhosos que os pavões, mais apegados à terra que os sapos, mais feios que os bodes, mais invejosos que as serpentes, mais glutões que os porcos, mais coléricos que os tigres, e mais preguiçosos que as tartarugas, mais fracos que os caniços, e mais inconstantes do que um catavento. Tudo o que temos em nosso íntimo é nada e pecado, e só merecemos a ira de Deus e o inferno eterno. Depois disso, por que nos admirar de ter nosso Senhor dito que quem quisesse segui-lo deveria renunciar a si mesmo e odiar a própria alma, que aquele que amasse sua alma a perderia e quem a odiasse se salvaria? A sabedoria infinita, que não dá ordem sem motivo, só ordena que nos odiemos porque somos grandemente dignos de ódio. Só Deus é digno de amor, enquanto nada há mais digno de ódio do que nós. Em segundo lugar, para despojar-nos de nós mesmos, é preciso que todos os dias morramos para nós, isto é, importa renunciarmos às operações das faculdades da alma e dos sentidos do corpo. Precisamos ver como se não víssemos, ouvir como se não ouvíssemos, servir-nos das coisas deste mundo como se não o fizéssemos. O que São Paulo chama morrer todos os dias, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só e não produz fruto apreciável. Se não morremos a nós mesmos e se as mais santas devoções não nos levarem a esta morte necessária e fecunda, não produziremos fruto que valha. Nossas devoções serão inúteis. Todas as nossas obras de justiça ficarão manchadas por nosso amor próprio e nossa própria vontade. E Deus abominará os maiores sacrifícios e as melhores ações que possamos fazer. Na hora da morte, teremos as mãos vazias de virtudes e de méritos, e não brilhará em nós a menor centelha do puro amor, que só é comunicado às almas mortais, a si mesmas, almas cuja vida está oculta com Jesus Cristo e em Deus. Em terceiro lugar, é preciso escolher entre todas as devoções à Santíssima Virgem a que nos leva com mais certeza a este aniquilamento do próprio eu. Esta será a devoção melhor e mais santificante, pois é mister reconhecer que nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que é doce é mel, e nem tudo que é fácil de fazer e praticar é o mais santificante. Do mesmo modo que a natureza tem segredos para fazer em pouco tempo, sem muitos gastos e com facilidade, certas operações naturais há segredos na ordem da graça, pelos quais se fazem em pouco tempo com doçura e facilidade. Operações sobrenaturais como despojarmos-nos de nós mesmos, encher-nos de Deus e tornar-nos perfeitos. A prática que quero revelar é um desses segredos da graça, desconhecido da maior parte dos cristãos, conhecido de poucos devotos, praticado e apreciado por um número bem diminuto. Antes de abordar esta prática, apresento uma quarta verdade que é consequência da terceira. Artigo 4º. Temos necessidade de um medianeiro junto ao próprio medianeiro, que é Jesus Cristo. Quarta verdade. É muito mais perfeito porque é mais humilde tomar um medianeiro para nos aproximarmos de Deus. Se nos apoiarmos sobre nossos próprios trabalhos, habilidades e preparações para chegar a Deus e agradar-lhe, é certo que todas as nossas obras de justiça ficarão manchadas e peso insignificante terão junto de Deus, para movê-lo e unir-se a nós e nos atender, pois, como acabo de demonstrar, nosso íntimo é extremamente corrupto. E não foi sem razão que ele nos deu medianeiro junto de sua majestade. Viu nossa iniquidade e incapacidade, apiedou-se de nós, e para dar-nos acesso às suas misericórdias, proporcionou-nos intercessores poderosos juntos de sua grandeza. De sorte que negligenciar estes medianeiros e aproximar-se diretamente de sua santidade, sem outra recomendação, é faltar ao respeito com um Deus tão alto e tão santo.
É menosprezar este Rei dos Reis, como não se faria a um rei ou príncipe da terra, do qual ninguém se aproximaria sem recomendação de um amigo. Nosso Senhor é nosso advogado e medianeiro de redenção junto a Deus Pai. É por intermédio dele que devemos rezar com toda a igreja triunfante e militante. É por intermédio dele que obtemos acesso junto de sua majestade, em cuja presença não devemos jamais aparecer, a não ser amparados e revestidos dos méritos de Jesus Cristo, como Jacó revestindo-se da pele de cabrito para receber a bênção de seu pai Isaque. Mas temos necessidade de um medianeiro junto do próprio medianeiro? Será a nossa pureza suficiente para que nos permita unir-nos diretamente a ele e por nós mesmos? Não é ele Deus em tudo igual ao Pai e, por conseguinte, o Santo dos Santos, digno de tanto respeito com seu Pai? Se ele, por sua caridade infinita, se constituiu nosso penhor e medianeiro junto de Deus, seu Pai, para aplacá-lo e pagar-lhe o que lhe devíamos, quer isto dizer que lhe devemos menos respeito e temor por sua majestade e santidade? Digamos, pois, ousadamente, como São Bernardo, que temos necessidade de um medianeiro junto do medianeiro por excelência, e que Maria Santíssima é a única capaz de exercer esta função admirável. Por ela Jesus Cristo veio a nós e por ela devemos ir a ele. Se recearmos ir diretamente a Jesus Cristo, Deus, em vista de sua grandeza infinita, ou por causa de nossa baixeza, ou ainda devido aos nossos pecados, imploremos afoitamente o auxílio e a intercessão de Maria, nossa mãe. Ela é boa e terna, nela não há severidade nem repulsa, tudo nela é sublime e brilhante. Contemplando-a, vemos nossa pura natureza. Ela não é o sol que, pela força de seus raios, nos poderia deslumbrar em nossa fraqueza, mas é bela e suave como lua, que recebe a lua do sol e a tempera para que possamos suportá-la. É tão caridosa que a ninguém repele, que implore sua intercessão, ainda que seja um pecador. Pois, como dizem os santos, nunca se ouviu dizer, desde que o mundo é mundo, que alguém que tenha recorrido à Santíssima Virgem com confiança e perseverança tenham sido desamparados ou repelidos. Ela é tão poderosa que jamais foi desatendida em seus pedidos. Basta-lhe apresentar-se diante de seu filho para pedir-lhe algo, e ele só ouve o pedido para logo conceder-lhe o que ela pede. É sempre amorosamente vencido pelos seios, pelas entranhas e pelas preces de sua querida mãe. Tudo isso é tirado de São Bernardo e de São Boaventura. De acordo com suas palavras, temos 3 degraus a subir para chegar a Deus. O primeiro, mais próximo de nós e mais conforme a nossa capacidade, é Maria. O segundo é Jesus Cristo e o terceiro é Deus Pai. Para ir a Jesus é preciso ir a Maria, pois ela é a medianeira da intercessão. Para chegar ao Pai Eterno é preciso ir a Jesus, que é nosso medianeiro de redenção. Ora, pela devoção que preconizo mais adiante, é esta a ordem perfeitamente observada. Artigo 5. É muito difícil para nós conservar as graças e tesouros recebidos de Deus. Quinta verdade. É extremamente difícil, devido à nossa fraqueza e fragilidade, conservarmos em nós as graças e os tesouros que recebemos de Deus. Porque este tesouro, mais valioso que o céu e a terra, nós o guardamos em vasos frágeis, em um corpo corruptível, em uma alma fraca e inconstante, em que um nada perturba e abate. Porque os demônios, que são ladrões, finórios, buscam surpreender-nos de improviso para nos roubar e despojar, espreitam dia e noite o momento favorável a seu desígnio, andam incessantemente ao redor de nós, prontos a devorar-nos, e pelo pecado arrebatar-nos, num momento, tudo em que em longos anos conseguimos alcançar de graças e méritos. Entanto, mais devemos temer a esta desgraça, sabendo que quão incomparável é a malícia, sua experiência, suas astúcias e seu número. Pessoas têm havido muito mais cheias de graça do que em nós, mais ricas em virtudes, mais experientes, mais elevadas em santidade, que foram surpreendidas, roubadas, saqueadas, lamentavelmente. Ah, quantos cedros do Líbano, quantas estrelas do firmamento se tem visto cair miseravelmente, perdendo em pouco tempo toda a sua altivez e claridade. A que atribuir tão estranha mudança? Não foi falta de graça, pois a graça não falta a ninguém. Foi falta de humildade. Essas pessoas acreditavam-se mais fortes e suficientes do que eram na realidade. Julgavam-se capazes de guardar seus tesouros, fiaram-se e apoiaram-se em si próprios. Creram sua casa bastante segura e bem fortes, os seus cofres para guardar o precioso tesouro da graça, e devido a esta segurança imperceptível que tinham em si, conquanto lhes parecesse que se apoiavam na graça de Deus, é que o justíssimo Senhor, abandonando-as às próprias forças, permitiu que fossem roubadas.
Ah, se tivessem conhecido a devoção admirável que vou expor em seguida, teriam confiado seu tesouro à Virgem poderosa e fiel, que o teria guardado como seu próprio bem, fazendo mesmo disso um dever de justiça. É difícil perseverar na justiça por causa da corrupção do mundo. O mundo está atualmente tão corrompido que é quase necessário que os corações religiosos sejam manchados, se não pela lama, ao menos pela poeira dessa corrupção. De modo que se pode considerar um milagre o fato de uma pessoa manter-se firme no meio dessa torrente impetuosa, sem que o turbilhão o arraste. No meio desse mar tempestuoso, sem que o furor das ondas o submerja ou pilhem os piratas e corsários. No meio desse ar empestado, sem que os miasmas a contaminem. É a Virgem, a única fiel, na qual a serpente não teve parte jamais, que faz este milagre em favor daqueles e daquelas que a servem da mais bela maneira. Então, terminamos aqui o capítulo 2. No próximo vídeo, a gente continua, então, no capítulo 3. E espero que você esteja aí embarcando comigo na consagração do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Bom, se te ajudou de alguma forma, deixe seu comentário, compartilhe, deixe seu like também. Se tiver algum pedido especial de leitura também, sou toda ouvidos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.